Qualquer mercado, o crescimento costuma implicar a dor da regulação. É um tema que já vinha sendo debatido desde 2015 a passos muito lentos no Congresso, mas que acelerou desde o ano passado. Então, para comentar esse tema, que é o tema do painel de abertura, né, perspectivas e realidade da regulação do mercado de criptoativos no Brasil, eu convido agora a senadora Soraya Tronic, que é senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul e autora do PL 4207, que é um dos projetos que estão rodando no Congresso, para fazer um comentário sobre o aspecto regulatório. Senadora, muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É um prazer participar aqui da primeira edição do portal Bitcoin Summit, e neste momento de tanta revolução do sistema monetário mundial. Eu cumprimento o time do portal do Bitcoin, na pessoa do nosso mediador Cláudio Rabin, cumprimento todo o pessoal do mercado Bitcoin e todos os demais patrocinadores e participantes deste evento. Por fim, quero cumprimentar todos que estão assistindo esse debate tão importante e tão vanguardista. Pessoal, eu participei há alguns dias de outro evento sobre criptoeconomia e, junto com o Bernardo Surur, da AB Cripto, e tantos outros nomes importantes, a minha primeira frase foi: a era digital chegou. A exemplo da importância que as refundações que o mundo sofreu ao longo das décadas com as revoluções industriais e tecnológicas, hoje encaramos a perenização da era digital. Esse marco trouxe consigo um novo ator, que se tornou protagonista das grandes discussões mundo afora, inclusive em órgãos internacionais de cooperação econômica e de orientação de melhores práticas, como é o caso da OCDE, que são as moedas digitais. Parlamentos, governos, órgãos reguladores se viram obrigados a se debruçarem sobre o movimento gerado com a chegada desse novo modelo e as suas consequências. Desde 2015, o tema vem sendo tratado no Brasil, em especial diante do diagnóstico do Banco Central Europeu, que sugeriu atenção à exposição de usuários a riscos financeiros significativos, dada a ausência de proteção legal ou regulatória. Eu sou extremamente entusiasta de um mercado livre que prestigia a concorrência leal e protege o consumidor, e em meu rol de prioridades estão a liberdade econômica e a necessidade de conferir tratamento a algumas questões do mercado, sempre no intuito de torná-lo mais livre e competitivo, sem deixar de olhar para a segurança. Fui relatora da Lei da Liberdade Econômica no Senado Federal e as premissas construídas no texto têm sido meu norte na discussão sobre os ativos virtuais. Após estudos e análises, procurei o mercado, conversei com a academia e aqui faço um parênteses para cumprimentar os professores Camila Duran e Tiago Severo, que muito contribuíram com o meu gabinete para a evolução dos estudos sobre o tema. Aí, na sequência, apresentei o projeto de lei de número 4207, no qual eu pude imprimir a minha visão e recepcionar as demandas urgentes e relevantes que o mercado apresentou. E nessa linha, eu venho acompanhando a evolução das discussões nos fóruns nacionais e internacionais, conversando com os players do mercado periodicamente e mantendo a comunicação aberta com os órgãos de regulação, em especial o Banco Central, com meu querido amigo senador Irajá também, que é o relator da matéria no Senado Federal. E essa comunicação me permitiu enxergar distorções no sistema, em especial pelo vazamento de dados dos consumidores brasileiros e a atuação nociva de algumas empresas, que além de retirar dinheiro do nosso país, passaram a lesar consumidores e deixá-los sempre à margem da segurança. Recentemente, eu protocolei os requerimentos de número 43, 45, 46, 64 e 65 no Senado Federal, endereçados ao Banco Central do Brasil, à CVM, à Senacom, à NPD e ao Ministério da Economia, além de ofícios ao Ministério Público Federal do Distrito Federal e ao PROCON de São Paulo.
E tudo isso com o intuito de apurar as medidas que estão sendo tomadas para coibir fraudes financeiras e vazamento de dados de brasileiros por parte de empresas que não cumprem a legislação nacional, em especial por exchanges estrangeiras e seus respectivos agentes financeiros locais. Nós não podemos permitir que exchanges estrangeiras operem no Brasil sem minimamente cumprir as duas normas que temos, que é a 1888 da Receita Federal, que determina que a obrigação de serem reportadas as informações sobre movimentações acima de R$30 mil, e o reporte ao COAF sobre movimentações financeiras suspeitas. Um dos requerimentos que eu fiz já surtiu efeito por meio do Ministério Público Federal, o MPDFT, que deflagrou inquérito civil para apurar e coibir as fraudes contra os nossos consumidores. Infelizmente, estamos sujeitos a fraudes de todo tipo, e parte disso é culpa nossa mesmo, por não termos ainda aprovado regras específicas, tanto em âmbito legislativo, quanto na esfera de atuação dos órgãos de regulação e de fiscalização. Essa bola de neve que se tornou precisa ser contida, e eu venho junto com o Irajá trabalhando, o senador Irajá, o relator, né? Trabalhando arduamente para estabelecer regras de socorro ao livre mercado e aos nossos consumidores. E eu sempre repito, como um mantra, né, que a liberdade não se confunde com anarquia e nem com baderna. Nosso espaço nas importantes posições mundiais está de portas abertas e só depende de todos nós conquistá-lo. Temos que tomar assento na OCDE e ser respeitados pelo GAFI, grupo de trabalho do G20, que avaliará o Brasil a respeito das melhores práticas contra a lavagem de dinheiro, contra financiamento ao terrorismo e o combate à corrupção, além da evasão de divisas. Então, não dá para suportar tantos ralos abertos, capazes de permitir que a perpetuação da lavagem de dinheiro e a manutenção da corrupção ganhe cada vez mais espaço. Outro efeito dessa troca de informações com os órgãos reguladores é o cuidado que eles terão de normatizar, a partir da diretriz legislativa, os mais diversos conceitos e procedimentos relacionados aos ativos virtuais. E preocupada com essa questão, previ a criação de um fórum interministerial capaz de traduzir as necessidades do mercado para informar a produção dos normativos infralegais de acordo com as suas competências respectivas. E tudo isso será objeto de ato próprio do Poder Executivo Federal a partir da aprovação dos projetos de lei em andamento. Órgãos reguladores em todo o mundo estão debruçados em questões de taxonomia a partir da usabilidade do ativo virtual, definição e conceitos de sua natureza jurídica em sentido estrito, e eu tenho certeza que os órgãos de regulação brasileiros cumprirão o seu papel, sempre orientados pelo texto constitucional, pelo texto da legislação infraconstitucional também. Já me alonguei demais. Mas antes de encerrar, eu gostaria de ressaltar uma pesquisa que foi feita pela Visa, que em 2021 buscou descobrir o percentual de brasileiros que utilizavam criptoativos e concluiu que aproximadamente 30% faziam uso desses ativos virtuais, seja como meio de investimento ou para fazer transações. E a pesquisa intitulada The Crypto Phenomenon, Consumer Attitudes and Usage, que seria o fenômeno cripto, atitudes e usos do consumidor, realizada em parceria com a LRW, revela que praticamente quase todos os brasileiros pesquisados conhecem criptoativos. São cerca de 97% dos pesquisados, tá, gente? Não dos brasileiros. E essa pesquisa concluiu que o Brasil é o mercado mais preparado para crescer, contando com o maior percentual de adultos interessados, cerca de 29%, ou seja, indivíduos que veem os criptoativos com bons olhos e estão prestes a entrar nesse mercado. Então, está claro
que instrumentos virtuais destinados a pagamento são cada vez mais utilizados em substituição ao tradicional papel moeda. E na Suécia, por exemplo, as autoridades estimam que em 2030 já será possível extinguir absolutamente todo o uso do papel moeda. O próprio Banco Central do Brasil estuda, desde 2018, a possibilidade de emissão do real de forma totalmente tokenizada, isso é, digital. E a Dinamarca também trabalha com esse objetivo. Sobre o andamento dos projetos em curso que foi dito aqui, lá no Congresso Nacional, acredito que muito em breve todos eles sejam objeto de aprovação, seguindo para a sanção da Presidência da República. Bom, termino aqui a minha breve exposição e estou à disposição de vocês para a gente discutir também o andamento legislativo, e é um prazer enorme poder participar desse momento tão importante. O Brasil tem condições de ser o primeiro mercado a regular verdadeiramente os criptoativos, o que abre uma gama infindável de oportunidades para todos nós. A gente nem sabe o que tem pela frente, mas é interessante como os fatos da vida, do cotidiano, nos obrigam a pensar ideias legislativas. Apesar de ser vanguardista, né, eu considerar esse assunto bastante vanguardista, entendo que estamos atrasados, mas é que é uma questão difícil mesmo de compreender. Ele precisava tomar um corpo também no resto do mundo para que a gente entendesse que seria necessário regular. E agora eu vejo que é o momento, estamos maduros suficientes para isso, e, lógico, sempre contando com vocês que são experts no assunto, com você também, meu amigo Bernardo. Muito obrigada a todos pela atenção e estou aqui à disposição de vocês. Senadora, muito obrigado pela participação. Acho que a gente ainda, ao longo desse debate, a gente ainda vai entrar em alguns detalhes de como funciona a conversa, né, da Câmara com o Senado, como o Congresso todo se articula em torno desse projeto, e às vezes até revela uma curiosidade minha, como um projeto desses chega na mesa de um senador. Mas antes, para dar um pouco mais um panorama do que está acontecendo no mundo, o Brasil não é o único Estado-nação a tentar entender o que faz com essa nova classe de ativos. E eu queria chamar, então, o Bernardo Surur. Eu treinei aqui várias vezes a pronúncia desse sobrenome, que ele é diretor da AB Cripto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. Bernardo, obrigado pela presença, boa tarde. Eu vou evitar grandes introduções, então fique à vontade para falar um pouco do seu trabalho, mas o que eu queria é que você pudesse dar um panorama, assim, um pouquinho o que está acontecendo no mundo. Eu sei que o mundo é muito vasto, mas acho que sobretudo nos Estados Unidos e alguma coisa na Europa, e para entender quais os caminhos que os reguladores estão tomando para entender como vai ser a relação entre Estado e criptoativos. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Senadora, prazer estar aqui mais uma vez na sua presença. Isaac, participar de um debate como esse, regulatório, né, uma das principais líderes, né, do assunto no Senado, né, como mesmo colocou em conjunto com o senador Irajá, é um prazer, é uma satisfação muito grande nesse sentido. Bom, vamos trazer a perspectiva, né? Primeiro, eu acho que é importante observar que o passo que o Brasil está dando não é só o Brasil, né? O mundo está dando esse sentido, como a senadora colocou de forma muito precisa. O assunto vem tomando um corpo ao decorrer, né, da sua história, né? E agora nós entendemos que existe a maturidade suficiente para poder darmos um passo maior e seguimos aí com um projeto de lei, uma aprovação mais específica nesse sentido. As discussões começaram ali em 2015, né, com com um foco inicial, e de lá para cá a Bicrypto vem se posicionando, né, a Bicrypto teve sua criação em 2018, vem se posicionando de forma a contribuir e a fomentar essa discussão, de forma a termos um projeto, né, de lei que fosse equilibrado para toda a sociedade, né? Um projeto de lei que traga segurança para o consumidor, traga com segurança para a sociedade brasileira,
traga segurança para as empresas envolvidas, ao mesmo tempo de que nós tenhamos espaço e que isso ajude ainda mais a criação de produtos inovadores e expansão do mercado. Então, como a senadora colocou de forma muito positiva e de forma muito precisa, entendemos que o projeto de lei e regulações que vão nessa linha, como o projeto de lei apresentado tanto pela senadora quanto hoje está em discussão no Senado, são projetos de lei, de fato, equilibrados, né, que não só ajudam a trazer mais segurança, mas também ajudam ao desenvolvimento do mercado e a trazer novos investimentos para o setor brasileiro, que ainda está um pouco atrás quando nós olhamos o setor, isso a nível mundial. Né? Nós estamos falando de um setor que, segundo estatísticas de sites conhecidos, um setor que cresceu em 2 anos o equivalente a 1.400%. É difícil mensurar o Brasil, porque, de fato, ainda nós não temos dados específicos, e nessa linha que a Bcrypto vem trabalhando muito e vem se posicionando, de forma a termos estudos precisos sobre o Brasil, sobre os estudos mercadológicos, econômicos do Brasil, nesse sentido, para mensurar, de fato, o tamanho e potencial do nosso setor. Mas entendemos que, pela estatística ali da receita, da quais são publicadas, nós estamos falando de um crescimento que um pouco abaixo do nível mundial. Então, isso por alguns motivos. Né? O primeiro é realmente o posicionamento em relação à regulação, né, que vem se dando de forma mais acelerada em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos e Europa, de uma forma geral, e o próprio, pensando mais especificamente a própria Inglaterra, e o Brasil está um pouco atrás nesse sentido. Mas vale lembrar, né, eu acho que esse é um passo muito importante, que quando nós estamos discutindo regulação, essa regulação ela é fatiada em vários pedaços. Né? Primeiro, o ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista do setor, aqui sobre a discussão da Câmara, né, e discussão da Câmara Legislativa nesse sentido. Então, nesse ponto, eu vejo que o Brasil está um ponto mais avançado, já que nos outros países a discussão foi muito mais no sentido já infralegal, né, já no sentido de regulação, mais especificamente. Recentemente, nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, o Biden, por meio de ordem executiva, né, forçando, vamos dizer assim, as principais agências reguladoras e supervisionadoras do mercado a se posicionarem sobre o tema. Isso mostra que essa força, essa vontade, ela não vem, essa necessidade de urgência, ela não vem só do Brasil, mas ela também vem de países em que já está a cultura da criptoeconomia já está mais difundida, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a gente percebe que nós não estamos falando de um setor que está atrasado, né? Um setor que está ainda discutindo se vale a pena ou não, mas nós já estamos maduros o suficiente para poder entender o que nós precisamos ter em termos de regulação e boas práticas a serem implantadas. Então, eu acredito, né, que quando eu vejo o projeto de lei, alguns pontos de vista muito positivos, né, que foram colocados. O primeiro deles é a definição, como a senadora colocou, que é uma definição que vem sendo discutida no mundo todo, então isso vem em linha. Alteração do projeto, alteração da lei de prevenção à lavagem de dinheiro, um dos pontos principais para a inclusão das empresas que trabalham com criptoativos no rol de pessoas obrigadas. Hoje, as empresas associadas da Bcrypto, elas já praticam isso como prática, mas não há ainda uma regulação, uma regulamentação que fossem outras empresas a realização a adoção dessa prática. Né? Um outro ponto também muito importante desse contexto é a criação de regras de proteção, né? Tanto para o consumidor quanto para a empresa, segregação patrimonial, enfim, e principalmente ali olhando a definição de um órgão supervisionador e regulador. O que vem muito em linha, né, com a recomendação de organismos internacionais, como, por exemplo, o GAFI. Né? O GAFI ela estipulou, já em 2017, um conjunto de recomendações voltados aos... Oi? Bernardo, desculpe te interromper, mas explica expande a sigla GAFI para a gente.
O GAFI é o grupo, né, vou colocar assim, é um grupo, é a força-tarefa que cuida de prevenção à lavagem de dinheiro, de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no mundo, onde ele determina recomendações e práticas para todos os países que são membros desse grupo. E o Brasil é um desses países, né? Ou seja, as regras implantadas pelos países de combate para combate à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, entre outros tipos de crimes nesse sentido, eles vêm de recomendações desse organismo internacional. E estar alinhado com esta importante autoridade, né, estar em conformidade com essas recomendações, não só garante o Brasil uma nota muito positiva, uma nota boa do ponto de vista internacional, como também contribui para a entrada do país na OCDE, que é um dos pré-requisitos neste sentido. Então, quando nós observamos o ambiente regulatório como um todo, e o projeto de lei colocado, justamente ele adequa de forma excelente neste contexto. Então, posiciona o Brasil de uma forma muito positiva em relação ao mundo, né? Lembrando que o Brasil é o 11º colocado, 11º colocado, dependendo do estudo, em termos de movimentações em cripto no mundo. Então, nós temos espaço aqui para poder trabalhar e para poder desenvolver como uma economia realmente forte neste sentido. Para poder finalizar, eu acredito que o mercado também não ficou apenas esperando que os órgãos, né, esperando que os agentes públicos se movimentassem nesse sentido. E aí o próprio mercado, em 2018, já começou um movimento de autorregulação, justamente para suportar as práticas que estariam por vir. Então, em 2019, foi lançado o primeiro código de autorregulação da Bcrypto, do qual os associados precisam estar em conformidade e eles aderem e assinam termos de compromisso neste sentido, justamente para voltado à conduta e à prevenção à lavagem de dinheiro, que são os dois principais temas quando se discutia cripto em relação a práticas nesse sentido. Então, esta autorregulação já vem a complementar ações de regulação e de regulamentação colocadas aqui pela senadora. Então, observa-se que o setor como um todo ele já vem se preparando para a recepção dessa regulação de forma muito positiva e de forma muito proativa. Para poder finalizar, essa autorregulação ela está em processo, inclusive agora de revisão e expansão, e o objetivo é que nós tenhamos ainda uma discussão regulatória internamente em termos privados mais forte ainda, dando de forma a suportar que as empresas já estejam preparadas para o processo regulatório que chegará. Perfeito. Obrigado, Bernardo. Eu queria também agora convidar o Isaac Costa para falar. O Isaac ele é professor, é advogado, é programador também, foi da CVM, e acho que ele é o cara para responder as perguntas mais técnicas e difíceis. Assim, a gente estava conversando antes e brincando, né, que todo mundo que acompanha, de alguma maneira, o mercado de criptomoedas tem falhas normais de conhecimentos técnicos, enfim. Então, Isaac, eu acho que... Obrigado pela presença, né? E eu acho que uma das coisas que talvez mais dúvidas a serem levantadas é qual é a grande dificuldade de regular essa nova classe de ativos? Se eu posso usar essa forma de falar, né? Classe de ativos, que por vezes funcionam como até um meio de pagamento e por vezes funciona como um ativo de proteção contra a inflação. Então, bem-vindo, né? E se você pelo menos puder levantar, não precisa responder essa pergunta, que é quase filosófica, mas se você puder levantar alguns dos problemas que a gente encontra e que os reguladores encontram quando se deparam com esse novo tipo de problema. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado ao Portal do Bitcoin, todos os organizadores desse evento. É um prazer estar aqui na companhia do Bernardo. Gostaria de agradecer à senadora Soraya
não só pela sua presença aqui essa tarde, mas também por ter encampado esse projeto, né, ter comprado essa briga, por assim dizer. Temos amigos em comum, o professor Tiago Severo, a professora Camila Duran, e eu estou aqui hoje, com a meta do Instituto para a Reforma de Relações entre Estado e Empresa, que foi criado pelo meu sócio, Valfrido Vargas, né? E a gente tem exatamente tentado trabalhar nesse diálogo entre o Estado, entre agentes privados, entre a academia, e já adiantando a resposta para a sua pergunta, para a sua provocação, né, Cláudio? Veja, jamais a gente poderia editar uma norma dizendo está extinta a pandemia de Covid. O direito ele tem um limite sobre o que ele pode alcançar em termos da realidade. Então, quando você fala, vamos banir os criptoativos, na verdade, o que você consegue é, dentro de um conjunto de instituições, proibir o estabelecimento de determinadas sociedades que vão praticar os atos relativos a esses criptoativos. Então, enquanto algumas pessoas tiverem cópias, né, dos ledgers do Bitcoin, vai ser possível negociar Bitcoin, assim por diante. E esse mercado, ele é dotado de um ideal, de um imperativo de liberdade econômica muito forte, né? A própria ideia de Bitcoin, ela sempre foi contrária à presença de um Estado, né? A fornecimento de informações, ou a necessidade, pelo menos, do fornecimento de informações. Então, o diálogo desse projeto de lei, desses projetos de lei com a lei de liberdade econômica, é realmente algo muito intenso. Mas, dito isso, é preciso reconhecer que mesmo o mais livre dos mercados, ele precisa de alguma regulação. A regulação não necessariamente ela precisa vir do próprio Estado. Os próprios agentes econômicos, como o caso da Bcrypto, aí, no sentido de editar um código de autorregulação, né, podem se organizar para tentar evitar algumas distorções. Então, na fala da senadora, já no início, ela fala sobre proteção à concorrência, né, proteção ao investidor, consumidor, por assim dizer. E o que nós temos são alguns problemas que podem ou não ser endereçados pelos projetos de lei atualmente em tramitação. Então, sem entrar naqueles detalhes mais técnicos, né, como você me pediu, né, Cláudio, o que eu gostaria de pontuar aqui brevemente é que o projeto, muito bem-vindo, certamente vai aumentar o nível de segurança jurídica no nosso país. No entanto, né, como todo remédio, pode ter alguns efeitos colaterais, né? E um dos pontos já foi trazido de forma bastante eloquente pela senadora a respeito das exchanges estrangeiras, não é? Se eu tenho uma norma que impõe encargos às empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, eu permito o acesso ao sistema financeiro nacional por empresas que simplesmente ignoram as nossas leis, eu crio uma distorção, eu crio uma desigualdade em termos concorrenciais. Não é? Então, talvez, né, nesse processo, nessa reta final da tramitação, nós poderíamos meditar um pouco sobre as lições aprendidas da vigência da Instrução Normativa 1888 de 2019 da Receita Federal, que foi mencionada pela senadora. Ou seja, nós temos uma norma vigente que determina o fornecimento de informações, né, o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, e ela é solenemente ignorada por alguns participantes, né? Então, o que garante que essa lei, uma vez editada, uma vez vigente e regulamentada em maior nível de detalhamento, né, pelo Banco Central ou quem quer que seja, por qualquer outra entidade da administração pública, o que garante que essa lei virá a ser respeitada? E, em vez de fomentar o desenvolvimento da criptoeconomia no Brasil, ela vai acabar sufocando as nossas empresas nacionais, né, porque vai impor um ônus desproporcional. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de convidar todos aqui presentes a meditar, né? E um segundo ponto, esse que me preocupa um pouco mais, é o fato de que é muito meritória a preocupação, né, com aspectos de lavagem de dinheiro, e também um aspecto que provavelmente vai ser tratado no detalhamento, né, normativo desse tema, que envolverá a segregação de recursos, né, entre os prestadores de serviços virtuais e os seus clientes. Hoje a gente sabe que nós não temos, né, uma segregação de recursos tão adequada, por assim dizer. Enfim, algumas questões técnicas típicas da regulação bancária vão ser tratadas, mas se nós pararmos para pensar, e você coloca, esse ativo pode ser usado para pagamento, para reserva de valor, mas o principal objetivo hoje dos criptoativos é a captação de recursos, num genuíno mercado primário. E, além disso, a possibilidade de usar esses ativos como forma de investimento.
Ninguém aqui constrói um mercado de dezenas de bilhões de dólares para comprar fichinhas de quermesse virtuais, né? As pessoas estão genuinamente interessadas em criar soluções mais baratas, mais flexíveis para captar recursos junto à poupança popular. E os investidores estão interessados em diversificar os riscos dos seus instrumentos financeiros. Então, dito isso, uma grande tônica da existência da criptoeconomia é uma tônica muito próxima do mercado de capitais, e muito próxima do que seria a competência regulatória da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, onde eu tive o privilégio de ser servidor público federal durante quase 10 anos. Nós sabemos que, infelizmente, como tem sido amplamente noticiado pela mídia, a CVM tem sofrido com o orçamento público, né, com cortes, com deficiência de pessoal, e, além disso, tem uma agenda regulatória muito sobrecarregada. Então, seria um tanto quanto inadequado, né, expandir o mandato legal da CVM nesse momento para cuidar dos ativos virtuais. Entretanto, esse projeto de lei atualmente em tramitação, ao excluir, né, o conceito do conceito de ativos virtuais, o termo valor mobiliário, né, tão enigmático aí, que se discute ou não é valor mobiliário, ele acaba por subtrair, né, a possibilidade de nós endereçarmos muitos dos problemas típicos do mercado de capitais. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Pirâmides não no sentido da pura fraude, mas, por exemplo, manipulação de mercado, uso indevido de informação privilegiada, não é? A possibilidade de você ter negociação em conflito de interesses, não a formação de preços, o que você vê na sua tela quando você vai negociar não ser exatamente fidedigno. Então, existem uma série de preocupações com os investidores, com o mercado secundário de ações, que existem nas normas que regem a B3, que existem nas normas que regem as corretoras, que simplesmente estão sendo deixadas de lado, porque se diz, esses ativos não são valores imobiliários, então esse regime não se aplica, né? Então, talvez eu me pergunte, é claro que criticar é muito fácil, né? Mas eu me pergunto se a gente não está perdendo uma oportunidade de inserir nesse debate não apenas as preocupações típicas do Banco Central, que são relevantes, mas que, a meu ver, são muito mais relevantes ainda as preocupações de proteção ao investidor e de criar um mercado talvez mais flexível e mais, por assim dizer, receptivo, né, para o financiamento de empresas mais inovadoras. Hoje, infelizmente, o financiamento de startups está restrito à private equity e o que você tem em termos de emissão de valores imobiliários ainda é muito restrito. Você precisa ser muito grande para acessar o mercado de capitais. Então, para fechar, eu coloco aquele paradoxo, né? Seja no mercado bancário, seja no mercado de capitais, você precisa provar que você não precisa de dinheiro para você ter acesso ao dinheiro, né? E a gente não tem no mercado de acesso, a gente tem encargos regulatórios que, em alguma medida, são inadequados para empresas de determinado porte, e a criptoeconomia tem essa possibilidade, mas, infelizmente, né, o mérito do projeto de autoria, de relatoria da senadora Soraya traz exatamente, pelo menos, uma menção expressa, né, à CVM, ao COAF, ao Banco Central, na sua parte final, no texto original, e realmente a gente precisa meditar um pouco também, além da questão, então, da arbitragem regulatória por conta de exchanges estrangeiras, que podem simplesmente não respeitar essa lei, fazendo com que ela se torne deletéria para as empresas nacionais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto nós não estamos subestimando os riscos relacionados ao mercado de capitais e o quanto eles não poderiam ser tratados, se não agora, nesse projeto de lei, pelo menos em um momento subsequente, mas logo após, para evitar que a gente fique com esse enorme ponto cego em matéria de negociação de criptoativos, de uso desse instrumento para investimentos financeiros. É isso que eu queria pontuar. Isaac, obrigado. Senadora, acho que são pontos muito interessantes que foram levantados, e dentro disso, a gente tem uma pergunta do Vitor Chang, e ele comenta sobre os demais projetos que estão em andamento no Senado e o projeto que está em andamento também na Câmara. Então, acho que, pegando um pouco o gancho, parcialmente, pelo menos, do que o Isaac falou, houve agora, né, com o perdão da palavra, público, houve um apensamento de todos os projetos de lei, e essa questão está sendo... foi acelerada para uma possível votação, talvez, nesse semestre, no Congresso.
Como funciona agora em termos de trâmites isso? Como fica essa conversa entre Senado e Câmara e aonde entram, não quero falar os jabutis, mas aonde entra a capacidade de melhorar esse projeto e endereçar novos pontos que a sociedade civil se preocupa? Bom, Cláudio, quero parabenizar o Isaac e o Bernardo pela forma como se pronunciaram, muito esclarecedora. Lá no Senado Federal, a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, já deliberou sobre os 3 projetos que estavam tramitando lá no Senado. Um do senador Ângelo Coronel e o outro do senador, Bernardo, me lembra, Rodrigo... Não. Flávio Arnes. Flávio Arnes. Então, eles foram apensados, porque como eles tratam do mesmo assunto, para não termos deliberações conflitantes, o que fazem geralmente? Juntam esses processos, esses projetos de lei, e apensam e mandam para a comissão, que é daquele assunto, deliberar. Alguns vão direto para o plenário, mas este, em específico, precisava ser mais bem analisado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Foi designado o senador Irajá, que apresentou, trabalhou os 3 textos, tirou uma parte de uns, de outros, e colocou e fez um texto. Na Câmara, estava tramitando, desde 2015, um projeto de lei do deputado Áureo Ribeiro. Este já foi analisado, inclusive, pelo plenário da Câmara. Agora ele veio para o Senado Federal. Ao mesmo tempo, foram analisados os 3 que estavam no Senado, analisados apenas pela comissão. Então, o que acontece? O da Câmara, do Áureo Ribeiro, foi mandado para o plenário do Senado Federal. Os 3 que estavam sob a relatoria do senador Irajá também foi encaminhado para o plenário do Senado Federal. O do Áureo Ribeiro, que veio da Câmara, será pensado também. Então, nós teremos 4 textos em um, para virar um texto só. Vai ser... O que nós estamos aguardando agora? Que o presidente Rodrigo Pacheco apense este que veio da Câmara e que paute, designe um relator de plenário e paute. A nossa intenção é trabalhar, e eu acredito que isso vai acontecer, para que seja o mesmo relator, o senador Irajá, justamente porque ele já está compreendendo bem o texto, é um senador bastante dedicado, porque é necessário também explanar para os demais senadores, porque a CAI já analisou, mas a CAI tem um número limitado de senadores, agora a gente vai falar para o plenário inteiro. E este assunto é um tanto quanto complexo para os jovens entenderem, imaginem vocês, os mais experientes. Então, nós temos que ter toda uma didática para trabalhar este texto dentro da casa. Na verdade, eu acredito que o grande mote nosso seja a proteção dos nossos consumidores, evitar a evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Este é o grande mote. Regulamentar minimamente, depois outras questões serão passadas para os órgãos de regulação, né? E o próprio Banco Central, creio que tem a competência para fazer isso. Mas o Banco Central está nos ajudando muito, e uma emenda que virá será a questão que nós iremos agregar, e quanto a isso, eu e muitos de nós, dentro do próprio mercado e dentro do Senado Federal, estamos divergindo do deputado Áureo. Deputado Áureo, se nós mexermos nesse projeto, tem que voltar para a Câmara, no projeto dele. Mas os nossos também devem ir para a Câmara. Portanto, ainda estamos dependendo da Câmara. Mas o que nós entendemos é que tem que ser analisadas 2 questões. Posso estar errada, e aí os colegas vão colocar se isso é necessário agora ou não, mas eu tenho escutado que sim.
Uma delas é o cadastro de pessoas publicamente expostas. Isso é muito importante que esteja no texto legal. Outra questão é o incentivo para mineração com energias renováveis. Isso também é algo que nós poderíamos até, justamente para trabalhar para incentivar novas formas de produção de energia. A gente sabe que a energia elétrica é um problema no nosso país. Eu sou aqui da divisa do Brasil com o Paraguai e com a Bolívia. No Paraguai, minera-se muito mais barato. Eu sei que algumas pessoas mineram, conheço até umas pessoas assim, uns tio Patinhas. Esses dias entrei na empresa de um amigo que não tem nada a ver com isso. Ele abriu uma porta assim, falou: olha, isso aqui a gente está testando esse negócio de mineração, que não sei o quê. E aí eu falei: meu Deus, né? Então, para a gente, para os leigos, isso tudo é uma loucura, conseguir entender como é que funciona isso, mas nós precisamos dos experts e precisamos incentivar a mineração com energia renovável. Já que estamos trabalhando nisso, que já chegamos num ponto bem avançado, porque, olha, digo a vocês, o da Câmara demorou muito, mas os 3 do Senado Federal, quando vieram, a gente conseguiu fazer andar. Porque vocês imaginem, o Áureo está desde 2015 trabalhando nisso e nada nunca andou. Agora, desde 2019, 2020 e 2021, nós estamos trabalhando no Senado e já caminhou satisfatoriamente. O presidente Rodrigo Pacheco nos garantiu que nós iremos deliberar sobre isso e estamos conversando com a Câmara também para entregarmos este projeto de lei, inclusive conversando também com o Poder Executivo, esse projeto de lei já sancionado, já lei até o final do ano, mesmo com toda a situação que estamos vivendo agora, que é um ano tanto quanto complicado, né? Estamos vivendo vários desafios, além de pandemia que não acabou, estamos vendo números absurdos de Covid aí aumentando nos últimos 2 meses, assim, entrando em pico, inclusive na China. Temos uma guerra na Ucrânia e Rússia, e o desafio aqui interno no Brasil, um ano de eleição. Mas nós conseguiremos deliberar, isso eu garanto a vocês. Mas uma dúvida, uma curiosidade. Existe algum tipo de disputa entre Câmara e Senado por quem vai, digamos assim, emplacar o projeto, ou isso pode ser, ou isso é uma disputa natural do jogo e há um caminho conjunto para que isso seja de fato, para que algum PL saia de fato até o final do ano? Eu acredito que vai ser uma junção de todos eles e o que cada um tem de melhor. Na verdade, é uma questão que é do jogo também, mas eu entendo que, no caso do PL do Áureo, a intenção dele é o tempo, é a pressa, porque se nós modificarmos o dele, ele tem que voltar para a Câmara. Se não modificarmos o dele, se o dele for tratado separadamente, ele pode ser sancionado mais rápido. E creio que essa seja a intenção dele. Na minha opinião, nós teríamos que ter só uma lei, porque os projetos que estão no Senado têm que ir para a Câmara ainda. Então, seria legal que combinássemos todo o jogo e decidíssemos por um projeto de lei que abarcasse todas as necessidades do mercado, e temos que tirar o ego, né? O ego tem que estar fora disso. O Brasil precisa, nós temos pressa. Eu acredito que a digital de todos irá ficar, mas o que nós precisamos realmente é agilizar isso quanto antes, mas a Câmara está bem alinhada para votar este tema. Bernardo, você que acompanha pela AB Cripto os trâmites no Congresso, o que você sente, assim, digamos, no pulso da casa? A guerra na Ucrânia, pandemia, ano eleitoral. Você concorda com a senadora? Acha que tem chance de sair a votação até o final do ano? Ou é uma coisa que a gente vai ver para o próximo ano legislativo ainda? A minha visão quanto a isso é bem simples, né? Eu vejo, por exemplo, hoje a senadora está aqui conversando com a gente, né? Tivemos um outro evento semana passada discutindo sobre o mesmo assunto.
temos uma entrada na OCDE, da qual necessita de muitos pontos ali, né, que a gente já falou. Então, eu vejo que a celeridade, né, que o ponto que a gente está precisando, dada a urgência, ela está sendo realmente tratada de forma bem acelerada. Eu não vejo motivos que façam atrasar esse trâmite. Ao contrário, eu vejo um trâmite muito positivo e com muito diálogo e com muita celeridade entre as casas e principalmente no Senado nesse sentido, né? Eu acho que tem um ponto que eu queria até encaixar e trazer aqui para a discussão, um ponto que o Isaac colocou, que eu acho que faz muito sentido, que vai muito em linha com o projeto de lei da senadora Soraya, que, dadas as características do criptoativo, né, já que foi dado ali a citação de um órgão regulador específico, né, um criptoativo ele pode assumir uma característica de valor mobiliário, de ativo financeiro, enfim, de utility, né, seja lá qual for o tipo de token que a gente está falando. Então, ele pode assumir uma característica muito específica e determinar ali quem seria o órgão regulador e supervisor dessa questão. Então, o que gera uma possibilidade, né, de você ter divergências regulatórias, né, entre os reguladores, né? Você tem uma regra valendo no Bacen, a mesma regra normatizando o mesmo item pelo Banco Central, né, ou pela CVM, desculpa, e outras, sei lá, se isso for, por exemplo, ter características de seguro, por exemplo, pela SUSEP. Então, tem um ponto de vista ali que a senadora coloca no seu projeto de lei, que é um ponto que já é comprovadamente muito eficiente no Brasil, né, que seria a existência de um comitê interministerial, a exemplo do ENCLA, né? O ENCLA tem essa mesma dificuldade, né? Ela vem resolver essa mesma dificuldade para regras de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, se você for pegar as regulações da CVM, do Banco Central, da SUSEP, de outros órgãos em relação ao tema, todas elas seguem na mesma linha, justamente porque existe esse organismo onde são discutidas essas regulações, né? E qual será o norte, qual será a característica geral dada, claro, citando ali sua peculiaridade dentro de cada órgão, mas se você for pegar em essência o espírito da regra, ela é o mesmo. Então, isso ajuda a ter uma padronização entre essas regras. Dentro desse contexto, o projeto de lei da senadora Soraya, que propõe um comitê interministerial para discutir essa padronização de regras entre os órgãos reguladores. Então, isso é um ponto de vista muito positivo, dadas as características do nosso setor, do nosso mercado, que é uma característica bem dinâmica e única no mundo. Então, eu acho que a senadora, nesse sentido, foi muito visionária e muito vanguardista, no sentido de entender esse ponto e trazer e propor uma solução que realmente pode ser interessante, pode ser bem funcional para nós. A gente tem algumas perguntas do público, porém temos só mais 10 minutos, né? Então, vou assim, condensar um pouco as perguntas, sem especificar muito, mas, Isaac, a gente estava falando, você levantou pontos importantes de limitação, né, dos PLs. Por outro lado, nenhuma regulamentação é perfeita, e nunca vai ser, sempre vai ter ponta solta. Por outro lado, o que a gente viu um pouco nos Estados Unidos, embora não tenha uma regulação, já tem várias normas sobre esse mercado, né? E no caso da ordem executiva do Biden, parece que o mercado achou que não foi tão ruim, porque deu uma alta no mercado que vem se consolidando até agora. Não estou dizendo que foi totalmente por causa disso. Mas e além disso, há uma limitação do próprio regulador brasileiro de cumprir algumas normativas. Do regulador americano, em geral, todo mundo tem medo. Porque ninguém quer, sei lá, FBI, CIA batendo na tua porta. Mas, voltando então ao que eu queria dizer sobre a pergunta, o que pode ficar de fora e qual a capacidade do regulador brasileiro de fazer com que a regra seja respeitada?
Eu devolvo a sua pergunta como uma provocação, né? No Brasil, a gente já tem regras bastante rígidas relativas à lavagem de dinheiro e também, como eu disse, regras relativas ao cumprimento de deveres instrumentais da legislação tributária, né? E o que a gente tem visto desde 2018, né? Principalmente, né, em função dos golpes e das fraudes aí, que foram comentadas aqui, no sentido de algumas instituições com controles mais flexíveis, né, ou a mesma ausência de controles, né, o grande inimigo da criptoeconomia para alguns, na verdade, é a grande vantagem, mas para o Estado é o grande inimigo, o problema da identificação do beneficiário final das transações. Se nós fizermos hoje um exame da legislação já em vigor, o Banco Central, o COAF e a Receita Federal e a própria Polícia Federal já poderiam ter atuado, né, de uma forma bem mais ativa em alguns casos. Então, se a gente tem uma hesitação para aguardar uma nova norma para poder agir, né, é até compreensível, mas eu diria a você que nós já temos normas que existem, mas que não estão sendo aplicadas. Eu aqui sou um pouco, tenho uma certa desesperança, por assim dizer, que até mesmo pela complexidade do tema, a gente vai ter problemas para a aplicação desse novo projeto de lei, independente de qual seja o conteúdo dele, né? Se ficar uma lei muito prolixa, uma lei muito densa, vai ter problema para aplicar. Se ficar uma lei muito principiológica, vai ter problema para aplicar, porque a aplicação da lei, né? Aqui no Brasil a gente tem um pouco essa impressão de que fez a lei e resolveu o problema, né? A lei é o ponto de partida, né? Tem que combinar com os tribunais, tem que combinar com quem vai aplicar a lei, né? Com quem vai fiscalizar. Então, de fato, muita coisa pode ficar de fora, vai ficar de fora. O que me preocupa realmente é o fato de que, hoje, se você for ver, uma das grandes angústias dos empreendedores do mundo cripto é a insegurança jurídica. Eu quero colocar um token no mercado. Eu tenho medo de tomar um processo do CVM, porque eu não sei se meu token é security. E aí você fica nessa discussão bizantina, se é ou não é valor mobiliário, né? E a gente não passa da sala de espera do desenvolvimento da criptoeconomia, quando, na verdade, a gente poderia dizer, não importa mais se é ou não valor mobiliário. Vamos criar um regime mais flexível para acomodar essa informação, protegendo os investidores, protegendo a concorrência, e, ao que tudo indica, isso vai ficar de fora, né? E se você olhar o timing, né, até o final do ano o projeto ser aprovado, e ainda uma vacatio legis, né, que é o período de vigência da norma, vai demorar ainda 180 dias, vai ter a consulta pública das normas, ainda vai demorar para indicar qual é o órgão que vai normatizar, vai ter as manifestações particulares. A gente vai ter uma lei vigente e regulamentada, talvez, com sorte, no segundo semestre de 2023. E se você for olhar, DeFi surgiu em 2020, NFT surgiu em 2021, sabe Deus o que vai surgir agora em 2022, metaverso, Web3. Então, às vezes, né, o escopo dos serviços virtuais e os riscos em 2023 vão ser um problema. O direito vai sempre a reboque, né, o direito empresarial, a regulação. Isso não tira o mérito do direito, não tira a legitimidade do nosso poder legislativo, mas é só um sinal de alerta de que, às vezes, o mercado e o Estado vão precisar atuar juntos, e certamente o mercado vai estar na frente, sempre assumindo riscos calculados, e o Estado vai ter que ter uma certa condescendência, né, com a assunção de riscos pelos participantes do mercado. E aí a Cripto, a Fintechs e todas as organizações vão ter um papel fundamental para modelizar esse projeto. A gente tem pouquíssimos minutos agora, mas acho que, senador, se você quiser fechar, fazer umas palavras finais sobre, interessando talvez, como o regulador lida com o problema colocado pelo Isaac, que, assim, a inovação não pede passagem, né? Ela não pede com licença regulador. O regulador tem que fazer o esforço de ir atrás e pensar uma maneira de simplesmente não matar a inovação. A gente tem um caminho pela frente onde isso é visto? Olha, Cláudio, existe uma boa vontade, a gente vê por parte do Poder Executivo, do Banco Central. Roberto Campos é muito vanguardista também, uma pessoa de mente muito aberta, um estudioso, e é como veio a própria pandemia. Nós tivemos que aprender com o problema em curso. Nós tivemos que nos virar, aprender fazendo.
trocar o pneu com o carro andando. E assim tem sido. Eu acredito que até em relação acredito não, é bem verdade, né? Que nós estamos, quem entende do assunto está bem melhor preparado em relação a criptomoedas do que toda a comunidade médica e científica em relação à pandemia. E assim foi o que o Isaac acabou de dizer. Os fatos, eles antecedem. Então, o que força uma legislação são os novos fatos. O que acontece força a gente a legislar. Tanto que muita coisa fica obsoleta até na legislação, quando elas ficam obsoletas no mercado. Então, é isso, é uma tendência natural, é algo natural, mas eu acredito que sim, nós estamos preparados, e se regularmos aquelas questões principiológicas, que é evitar a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor, se nos ativermos a esses temas, é possível sim. E o parlamento, o problema do parlamento é que ele tem que estar sempre muito aquém, nós demoramos muito, o processo legislativo é lento e envolve muitos interesses, quando as pessoas ou têm interesses financeiros nessas questões, que queiram impedir um mercado de caminhar, impedir algo de acontecer, ou quando tem dificuldade em entender, ou não entende a necessidade que o mercado está pedindo. Essa questão da cripto é uma necessidade de mercado, mas também um olhar visionário para ver o que está acontecendo no mundo e o que nós poderemos abrir de oportunidades. Acontece realmente que nós precisamos ter um processo legislativo mais ágil para deliberar, mas isso a gente entende que é a vontade, boa vontade do legislador, uma boa articulação, e aí a gente consegue fazer andar. E quando o mercado também está pedindo, você vai medir a temperatura, né, conforme vem acontecendo. E essas questões, essas fraudes que aconteceram e pessoas lesadas também impulsionaram e fizeram com que a gente chegasse no momento de dizer, precisamos deliberar sobre isso. Então, vai ser uma caminhada, essa não é a primeira legislação, né, que a primeira e nem a última, e não será a única, nós iremos avançando e aprimorando, mas esse, pelo menos, será o início, será o start de uma regulamentação. Perfeito. Bernardo, Isaac, eu peço desculpas, a gente está com o tempo estourado, não sei se vocês quiserem fazer algum comentário final, a gente tem um pouquinho, mas a gente se encontra por aí em novas lives, em novas conversas. Senadora, muito obrigado pela participação. Não sei, Bernardo, você ia fazer um comentário? Desculpe. Eu queria fazer um comentário final. Quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar com vocês e deixar as portas abertas para todos vocês. Bernardo, pessoal aí, todo mundo, Tiago, Camila, já que vocês já sabem o caminho, eu estou absolutamente à disposição para que possamos trabalhar juntos e ajudar o nosso país. Obrigada. Obrigado, senadora. Cláudia, eu queria agradecer o convite, a participação da senadora e do Isaac. São pessoas realmente que vêm discutindo o assunto de ponto de vista regulatório, trazendo. Agradecer à senadora pela liderança deste assunto no Senado, né, e por contribuir e entender quais são as necessidades do mercado, tendo em vista a nossa peculiaridade, como a senadora bem colocou, né, um primeiro projeto de lei, já visando uma regulamentação e deixando uma abertura muito grande ali para a inovação, ou seja, um projeto de lei do qual ele visa a proteção de pontos específicos, né, da nossa sociedade, e da qual não vai barrar a inovação, da qual não vai barrar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, e isso vai contribuir mais para a segurança de todos nós. E obrigado pelo convite. Muito obrigado, foi um prazer conversar com todos. Eu vou chamar de volta a Regina, que vai fazer a introdução para o próximo painel, e enquanto isso a gente tem um breve intervalo. Obrigado, pessoal. Regina. Olá, pessoal. Obrigada pela participação, obrigada, senadora, por abrir sua agenda e contribuir aqui com tantos conhecimentos e insights. Isaac, Bernardo, Cláudio,
Eu acho que mostrou que, assim, isso é o começo da jornada, né? Como o Isaac mesmo falou, o projeto de lei é o ponto de partida, né? Depois disso, ainda vamos ter uma longa caminhada aí para a regulamentação do setor, bastante importante para o desenvolvimento, né, futuro aí do mercado cripto. Obrigada, pessoal, e eu peço desculpas que não conseguimos responder a todas as perguntas, foram muitas perguntas, mas é que o tema é extenso, né, e todo mundo tinha uma contribuição a fazer. Vamos encaminhar as perguntas e esperamos poder respondê-las aqui para quem participou ativamente com a gente. O mundo mudou. Não existem mais barreiras e nem limites. Não existe evolução sem revolução. A tecnologia e a inovação estão transformando a economia. A nova economia digital é um caminho sem volta e está mudando a forma como lidamos com o nosso dinheiro. Vem para o mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina, com mais de 3 milhões de clientes e mais de 140 ativos digitais disponíveis para você diversificar a sua carteira. E aí, pronto para começar? Abra sua conta agora. A tecnologia mudou a forma como trabalhamos, aprendemos e vivemos. Ela nos conecta ao novo. Se antes o conhecimento era centralizado, hoje é descentralizado. Bem-vindo ao novo, a nova economia digital. E você, está preparado para se conectar ao novo? Blockchain Academy. Acreditamos que o acesso ao conhecimento em blockchain e criptoeconomia geram grandes impactos econômicos e sociais. Nossa missão é tornar tudo isso acessível para todos e conectar pessoas a esse novo mundo. Venha aprender com as maiores mentes da atualidade. Conheça a primeira plataforma de ensino voltada para novos conhecimentos na criptoeconomia e blockchain. Para você, empreendedor, investidor, para quem é programador, advogado, entusiasta da nova economia digital. Para você que não perde as melhores oportunidades do mercado e se conecta ao novo. Somos a Blockchain Academy. Uma empresa do Grupo 2TM, o ecossistema de empresas que está revolucionando o futuro do mercado financeiro. Blockchain Academy, educação que te conecta.